Queridos irmãos e minhas irmãs, a liturgia desta terça-feira nos traz a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, de 1 a 6. E trata de um tema muito importante para nós rezarmos, o tema da liberdade. Como é importante a gente, na nossa relação com Deus, vivermos livres, nos sentirmos livres diante de Deus. São Paulo escreve: Irmãos, é para a liberdade que Cristo vos libertou. Ficai firmes, não vos deixeis amarrar de novo ao jugo da escravidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que Cristo não será de nenhum proveito para vós se vos deixardes circuncidar. Mais uma vez atesto a todo homem circuncidado que ele está obrigado a observar toda a lei. Vós que procurais a vossa justificação na lei, rompestes com Cristo e decaístes da graça. Quanto a nós, que nos deixamos conduzir pelo Espírito, é da fé que aguardamos a justificação. É o objeto da nossa esperança. Em Jesus Cristo, o que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão não tem valor algum. É importante a gente ouvir essas palavras de Paulo e pensar que Paulo era um judeu. E um judeu daqueles bem zelosos, daqueles bem observantes da lei, para quem a circuncisão era o sinal distintivo da pertença ao povo eleito. Daí vem a força, quando Paulo diz, não é o fato de estar circuncidado ou não que faz com que você seja salvo ou deixe de ser salvo. É a sua fé, e a fé que age por meio do amor. É isso que vai definir a sua pertença a Cristo. Se nós queremos ser parte do corpo de Cristo, da comunidade de fé, é isso que nós temos que pedir a Deus. Liberdade em relação a tantas coisas e liberdade para sermos livres. E não podemos abrir mão dessa liberdade que o Senhor nos fez. Muita gente gostaria de que Deus resolvesse tudo, de que Deus tomasse as decisões, e sabemos que não é assim. Pode tirar o cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer, porque o Senhor nos criou livres para que nós tomássemos as decisões segundo a nossa consciência iluminada pela nossa fé. O Evangelho de hoje, de Lucas, capítulo 11, 37 a 41, fala sobre a questão também da lei. Fala de um fariseu que convidou Jesus para jantar com ele na sua casa. E quando Jesus se colocou à mesa, o fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tinha cumprido as prescrições que um judeu zeloso da lei deveria fazer, de lavar as mãos e purificar-se para poder sentar-se à mesa. Jesus, vendo aquela reação do fariseu, disse para ele o seguinte: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. A atitude sempre dura de Jesus em relação aos fariseus, porque isso incomodava muito Jesus. A
falta de coerência, a falta de transparência. Os fariseus, eles eram tão preocupados na observância exterior da lei, mas não interiorizavam, não colocavam no coração as consequências de seguir a lei. Vamos pedir ao Senhor que Ele nos ajude a nós cumprirmos isso que Jesus falou, a vivermos segundo o nosso interior. O que importa é que nós tenhamos o nosso coração puro diante de Deus e que coloquemos os nossos bens a serviço das pessoas. Praticar a esmola no tempo de Jesus era um ato de misericórdia para com os necessitados. Era um reconhecer que o sofrimento do outro diz respeito a mim. Não posso passar indiferente. Lembre da história da parábola do bom samaritano? Pois é, o levita passou adiante, o sacerdote passou adiante, fazendo vista grossa àquele que estava caído, quase morto. Então peçamos ao Senhor que a nossa vivência da fé seja uma vivência concreta, prática e que brote do nosso interior. Peçamos ao Senhor a sua bênção. Senhor Deus, Pai de misericórdia, derrame sobre nós, as nossas famílias nesse dia, a tua bênção, para que possamos viver livres e não renunciarmos jamais à liberdade para a qual somos chamados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.